Bem, vamos começar a nossa meditação. Vamos orar mais uma vez. Amado Pai, fale conosco. Deixa que tudo quanto vamos aqui exprimir tenha a aprovação do Teu Espírito e que seja um instrumento de Tua parte para o acordar, o despertar das nossas vidas para a realidade do Teu reino, para as coisas do Teu Espírito. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Desespero total. Desespero total. O ingrediente perdido. Este é o tema. Quando nós falamos de desespero, muitas coisas vão surgir em nossa mente. Vamos pensar em muitas coisas. Então, poderemos encontrar várias palavras que vão nos remeter a essa ideia de desespero. Poderemos falar em tribulação, poderemos falar em aflição, poderemos falar em quebrantamento, poderemos falar em angústia de coração. O desespero vai refletir uma situação profunda dentro da nossa alma, que nós não temos saída, que não há forma, diante de tudo que nós podemos, diante dos nossos livros, diante dos nossos amigos, diante das forças humanas, não há solução. Então estamos numa situação de desespero, uma situação de tribulação, de aflição, de quebrantamento, de angústia de coração. Também podemos pensar no contrário de desespero, que vamos pensar em abundância, em prosperidade, em autossuficiência, em conforto, em gozo, em alegria. Uma pessoa que não tem nenhum desespero, ela que está bem. Porque a pessoa desesperada não está bem. É uma pessoa que está mal. Está tão mal que precisa de uma ajuda e não sabe por vezes onde conseguir, ou pelo menos entende que o mundo não lhe oferece essa possibilidade. Em uma altura, alguns irmãos da igreja subterrânea da China foram aos Estados Unidos. Fizeram uma turnê sobre as várias igrejas americanas e voltaram para a China. E quando chegaram, os irmãos perguntaram: aqueles que nunca saíram da China, aqueles que só recebiam as ajudas financeiras vindas dos Estados Unidos e de outros países do Ocidente. E eles perguntaram: irmão, então nos conte, como é que foi a vossa viagem para os Estados Unidos, para o Ocidente? E estes irmãos disseram: olha, nós viajamos, estivemos com os irmãos lá, fomos em muitas igrejas, vimos muita coisa que tem sido feita lá no Ocidente, igrejas grandes, muito investimento. E a coisa que nos chamou a atenção é como é possível a igreja no Ocidente fazer tanta coisa sem o Espírito Santo. Como é possível eles fazerem tanta coisa sem o Espírito Santo? O outro respondeu: o que eu percebi desta viagem é que nós temos o Espírito Santo. Esse é o irmão chinês a falar. E a igreja no Ocidente tem dinheiro.
Eles têm dinheiro, nós temos o Espírito Santo. E essas respostas não são boas. Para aqueles que são espirituais do Ocidente, sabem que estas palavras são a fotografia de uma vida miserável. Uma igreja cheia de dinheiro, cheia de abundância, de autossuficiência, de conforto, mas cheia de nada, vazia de Deus, sem o Espírito Santo. Se nós olharmos para a igreja subterrânea, na China, no Irão e em outros países, sobretudo nos países muçulmanos, nos países que fizeram parte do bloco comunista, vamos ver que um dos ingredientes que eles têm é a tribulação constante, é a perseguição constante, são os serviços de inteligência a lhes perseguir, é a prisão dos irmãos. Há minutos estavam a se reunir, aparece a polícia, prende, vai na prisão. O irmão que você tinha comunhão com ele durante um ano, os outros 10 anos está na prisão e por vezes nunca mais lhe voltarás a ver, porque lá na prisão poderá acabar por morrer. Então a igreja subterrânea, a igreja perseguida, conhece o desespero. E por vezes é o desespero total. Conhece a aflição. E por vezes é a aflição que a carne não consegue suportar. É tanta dor que a pessoa desmaia. É tanto sofrimento que a pessoa vive como se isso morrer no próximo segundo. Imagina os irmãos na Coreia do Norte. Se te apanharem com um papel que tem um versículo bíblico, o que é que vai acontecer contigo? Desespero. Agora eu não sei, nós aqui em África, se nós temos dinheiro, eu não acredito. Não me parece que nós temos. Se nós temos o Espírito Santo, eu não sei. Porque eu vejo muita gente a operar com um espírito estranho, com superstição. Eu vejo muita gente a pregar o evangelho da prosperidade e a busca de um conforto que transcende a sua capacidade normal. É isso que eu vejo em África. Então, não sei onde nós estamos, né? Se a igreja perseguida tem o Espírito Santo e a igreja do Ocidente tem dinheiro, onde é que nós estamos em África? Em Apocalipse 3, de 15 a 17, nós lemos: conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim porque és morno e não és frio, nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Essas palavras duras, a igreja de Laodiceia está a ouvir de Jesus. Neste território passava uma espécie de vala d'água. Eles tinham feito uma tubagem que carregava água por esse território. E a distância era tanta que geralmente essa água passava e ela era morna. E se o clima já era complicado, imagina beber água morna. E além de beber água morna, é o cheiro dessa água pelo tipo de tubagem que está passando. Ele está a dizer: quem dera foras frio ou quente. Do mesmo jeito que a água era insípida, era detestável, assim o povo desta terra, desta igreja, havia se tornado para Jesus. Eu não sei o que Jesus diria à igreja em África, à igreja em Angola, à igreja no Lubango. Veja que esta igreja dizia que era rica,
que estava enriquecida e que não lhe faltava nada. Tinha tudo menos desespero, menos necessidade, menos angústia. Tiago 4, de 8 a 9, vai nos dizer: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações, senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza, em desespero. Desesperem. Desesperem, troquem a alegria fácil, troquem o conforto do mundo em desespero. Chegai-vos a Deus. Chegai a Deus em desespero. Reconheçamos que necessitamos, que não estamos confortáveis com uma vida vazia de Deus, com uma vida morna. E estes dois versos passam uma mesma mensagem, de onde nós queremos construir a nossa conversa. O nosso texto de base hoje é Lucas 8, de 40 a 56. Que não vai ser a primeira vez que nós lemos esse texto, mas a abordagem cada um aborda de acordo a forma como o Espírito queima em nós. E aconteceu que, quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga. E prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que lhe entrasse em sua casa. Rogar, desespero. Havia desespero em Jairo. Tão desesperado que ele se dobrou aos pés de Jesus. Que ele se humilhou aos pés de Jesus. Imagina um judeu se dobrar diante de um homem. Se toda a sua vida ele aprendeu que só se deve dobrar diante de Deus. Ele reconheceu que em Jesus havia a solução do seu problema. E ele estava desesperado. O verso 42 nos explica o porquê desse desespero. Nos diz porque tinha uma filha única. Tinha uma única filha. Quase de 12 anos. Que estava à morte. E indo ele apertava-o a multidão. Quer dizer que ele foi esforçando no meio da multidão, ele se esforçou até chegar a Jesus. A filha tinha 12 anos. Atenção à idade, 12 anos. A filha era a única filha. Jairo amava a sua filha. E a ideia de perder a sua filha lhe levou ao desespero total. E ele se rendeu totalmente, porque tinha o desespero total. Mas a história não para por aí. No verso 43, nos diz: e uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastara com os métodos todos os seus haveres e por nenhum pudera ser curada. Uma mulher que tinha um fluxo de sangue e que não tinha nenhuma solução há 12 anos, desesperada. A filha de Jairo tinha 12 anos. Essa mulher tinha 12 anos de sofrimento. Este 12 vai simbolizar o domínio total de Deus. Quando vemos as 12 tribos de Israel, que representam esse povo sacerdotal, é o sacerdócio divino, é Deus reinando e tendo seus sacerdotes. E naturalmente, se é o reino total de Deus a ser aqui apresentada em sombra, é porque tem que existir a rendição total do homem.
Deus só vai reinar totalmente quando o homem se render totalmente. Há coisas que nós só vamos viver de Deus com profundidade quando nós nos esvaziarmos totalmente de todo o esforço que essa mulher teve, todo o dinheiro que ela tinha, toda a influência que ela tinha. Nenhuma dessas coisas lhe deu a solução do fluxo de sangue que ela tinha. E ela estava desesperada. E ela entendeu que só havia uma possível solução. Esta solução era Jesus. Este homem só tinha essa sua filha, que amou durante 12 anos, que estava à beira da morte. Estava aí a marcar os seus últimos momentos. E ele sabia que só tinha uma solução. E essa solução era Jesus. Estavam desesperados. Seja Jairo, seja a mulher. É isso que tinham em comum. Um desespero de 12 anos. Versículo 44, chegando por detrás dele, tocou na orla da sua veste e logo estancou o fluxo do seu sangue. Essa mulher, que já ouvimos aqui, já meditamos sobre este verso, com o desespero tocou a Jesus. Muita gente estava a tocar a Jesus. O que havia de diferente no toque desta mulher em relação às outras pessoas que tocavam a Jesus naquela multidão? Era o desespero. É o desespero dela que tocou a Jesus. É o desespero total de 12 anos que tocou a Jesus. O desespero. E Jesus, quando é tocado pelo desespero, ele nota. E ele vai dizer: quem é que me tocou? E todos vão negar. E Pedro vai dizer: mestre, a multidão te aperta e te oprime e dizes quem é que me tocou? Porque esse tocar não é do corpo. É o desespero que toca a Deus. É o desespero dela que tocou a Jesus. E Jesus tem que notar a força, o ímpeto do desespero. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e prostrando-se. Do mesmo jeito que o outro que não tocou se prostrou, ela também acabou se prostrando, com medo. É uma mulher impura, que sofre de fluxo de sangue. Vou tocar um mestre, um profeta. A visão de muitos naquela altura. Este que provavelmente é o Messias, eu vou lhe tocar sendo impura. Mas quando ela estava com desespero, ela não pensou sobre isso. O desespero lhe fez simplesmente tocar a Jesus. Não pensou se ia morrer. Para ela, na verdade, pronto, se vão matar, me matem. Mas eu vou lhe tocar. O desespero fez isso. É aquela força que nos leva a buscar a Deus de um jeito que ultrapassa aquilo que é a tradição, aquilo que é o hábito, aquilo que é os princípios da nossa denominação, aquilo que foi legislado entre os homens. Eu estou desesperado, eu vou procurar a Deus com todo o meu coração. Não importa se isso leve à minha morte, eu nem estou a olhar para a morte, eu só quero tocar a Deus. E prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que lhe havia tocado e como logo sarara. Ele disse: Senhor, eu há 12 anos que vivo desesperada, eu sofro, eu não consigo me tratar, já gastei todo o dinheiro que eu tinha possessões, agora sou pobre, sou miserável, cheiro mal de tanto sangue que sai no meu corpo. As pessoas não me tocam porque eu sou uma mulher impura. Então, de tudo que eu ando a ouvir de ti, de tudo que eu ando a acompanhar de ti de longe,
Eu acreditei que só tinha mesmo que te tocar, e quando eu te toquei, eu sarei. Todo o meu desespero de 12 anos derramei naquele toque, quando eu te toquei. E vejam o que é que Jesus vai dizer. Tem bom ânimo, filha, tem bom ânimo. A tua fé te salvou. Vai em paz. Vejam que esta fé tinha como força o desespero de 12 anos. Não era uma fé da cabeça somente. Havia aí aquela posição, ou eu saro ou me matem, ou vão apedrejar, porque sou uma pessoa impura e não posso estar no meio de outras pessoas, segundo a lei. E eu tenho que tocar a Ele. Ele é a minha única salvação. Ele é a minha única esperança, porque os medicamentos não ajudaram. Ele é a única fonte verdadeira, porque os livros que eu leio não me iluminaram. É Jesus que eu preciso. Eu preciso tocar a Jesus. E eu tenho esse desespero de 12 anos, o desespero total. E passa essa parte. E nós lemos no verso 49, estando ele ainda falando, chegou um da casa do príncipe da sinagoga, dizendo, a tua filha já está morta. Não incomodes o mestre. O teu desespero chegou ao máximo, transbordou. Se você estava desesperado de 12 anos, de perder a tua filha de 12 anos, o teu amor de 12 anos, os sentimentos mais nobres que nutristes por essa tua única filha de 12 anos, neste momento podes chorar, já não fique à espera de vida, vá somente enterrar. Isso é que levou o desespero a um outro nível, a uma outra dimensão. E aí está Jesus de um lado. Do outro lado está um homem amargurado, desesperado, que já tinha se dobrado diante do mestre. E depois vem o terceiro que vai levar uma palavra. Aqui está a esperança que é Jesus. Aí está o desespero de 12 anos. E aqui está o outro que vem dizer, ó desespero, agora mesmo acabou. Já não há esperança. Deixa de importunar o mestre. Vamos enterrar a tua filha. Mas aí, porque esta pessoa, porque esse desespero de 12 anos tinha se dobrado diante de Jesus, tinha buscado a Jesus, antes mesmo dele abrir a boca e dizer, mestre, infelizmente a minha filha acaba de morrer, então eu vou para casa enterrar, antes dele falar alguma coisa. Porque o seu desespero também tinha tocado o coração de Jesus. E Jesus vai falar. A mulher tocou com seu desespero com a mão. Mas o desespero do outro tocou o coração de Jesus. E Jesus vai dizer assim, não temas, crê somente e será salva. Não tema, crê somente e será salva. Quer dizer, você agora foste convidado a aceitar o pior dos teus medos. E eu estou a dizer que acima dos teus medos estou eu, o Senhor, aquele que ouve os desesperados, aquele que tem compaixão dos miseráveis, dos pobres, dos incapacitados, dos que estão nus, dos que estão feridos, dos que necessitam. Não daqueles que dizem que estão ricos, mas aos olhos de Deus são pobres. Dizem que estão bem vestidos, mas aos olhos de Deus estão nus. Não esses. E entrando em casa, a ninguém deixou entrar senão a Pedro e a Tiago, e a João, e ao pai e a mãe da menina.
E todos choravam e pranteavam. Desespero total, ela está morta. Desespero total. Pranteavam e choravam. E Jesus lhes disse: não chores. Ela não está morta, ela dorme. Diante do poder de Deus, ela dorme. Diante do desespero humano, ela morre. Mas se você buscou o Mestre que está acima da morte, então o teu desespero tem solução. Ele vai dar a provar a realidade do reino dele, do poder dele, da vida que ele doa. Não cobrou nada a Jesus, como os nossos profetas de hoje cobram, né? Eles nem te ressuscitam a filha, mas já te cobram só para você ter com ele. Eles dizem que é consulta profética. Para verem os filhos do diabo como são. Opostos de Jesus. E todos choravam e pranteavam, e ele disse: não choreis, não está morta, mas dorme. E olha o mundo, olha o diabo nos homens, olha a carne, e riam-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pegando-lhe na mão, clamou dizendo: levanta-te, menina, levanta-te, menina. E aqui no verso 55 nós lemos: e seu espírito voltou. A vida voltou. A consciência voltou. A força voltou. Os 12 anos perdidos voltaram. A hemorragia se foi. A vida chegou. A contaminação, aquela de se dizer que estás impura, a impureza se foi. A pureza voltou. E ela logo se levantou. E Jesus mandou que lhe dessem de comer. E seus pais ficaram maravilhados. E ele lhes mandou que a ninguém dissessem o que havia sucedido. Muito nós podemos aprender aqui. Mas eu só quero mesmo falar com os irmãos a questão do desespero. E o desespero é um tema muito profundo na Bíblia. Se nós olharmos com calma, e é aquilo que, de certa forma, está a faltar hoje em nossas vidas e na igreja. A nossa oração não tem desespero, como a petição de Jairo, como a petição da mulher hemorrágica. A nossa petição não tem tido esse desespero. A oração que toca a Deus, que faz mover Deus, é a oração que tem desespero. Se não há desespero, dificilmente veremos a mão poderosa de Deus. Esse é o ingrediente que está a faltar. Não há milagres como antigamente. Não há desespero como antigamente. Não há a solução poderosa de Deus. Não há a manifestação poderosa de Deus como antigamente. Não há uma busca desesperada de Deus como antigamente. Assim como no deserto raramente chove, assim parece que a igreja raramente tem desespero no nosso tempo. Assim, as nossas orações raramente têm lágrimas a condimentar as nossas palavras, a fazer chegar na presença de Deus a profundidade da nossa petição. Está a faltar lágrimas de desespero. Está a faltar o clamor miserável de um coração necessitado. Está a faltar o dobrar-se diante de Deus, com todo o coração, com toda a alma, a súplica total. Está a faltar. Mateus 5, 3, 4, Jesus vai dizer: bem-aventurados os pobres de espírito. Pobres de espírito. Bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados, verso 4, os que choram. Estava Jairo a chorar.
Estava a sua esposa a chorar. Estava aquela mulher de fluxo de sangue a chorar. Está a dizer, bem-aventurados os pobres de espírito. Bem-aventurados os que choram. E como estamos nós? Como é a nossa oração? Como é a nossa relação com Deus? Será que temos percebido a nossa necessidade? As nossas limitações? O quanto nós precisamos desse Deus presente? Será que tem nos levado à pobreza de espírito? Tem nos levado às lágrimas, aos pés de Deus? Deus promete consolar os pobres de espírito. Ele promete, ele não falou só, né? Ele não é como os nossos presidentes que discursam palavras bonitas e não conseguem realizar 1% do que prometem. Deus é justo, tudo que ele promete, ele faz. Então Deus está a prometer consolar os desesperados, os miseráveis, os necessitados, os pobres de espírito. É uma promessa. Se a tua oração for a oração de um pobre de espírito, ele promete te consolar. Se a tua oração está revestida de desespero e de miséria, ele promete te visitar. Mas se está cheia de autossuficiência, o negócio é outro. E quando a palavra de Deus nos fala sobre pobre, muitas das vezes nós vamos pensar, não, eu acho que eu não faço parte do grupo dos pobres, porque eu tenho algumas condições. Mas a verdade é que a palavra pobre, no contexto do Novo Testamento, e até mesmo do Velho Testamento, é um pouquinho mais do que simplesmente não ter dinheiro. É um pouquinho mais do que isso. É aquele que tem dificuldades em manter a sua honra e a sua dignidade. Isso não significa que o facto da pessoa não ter dinheiro, no sentido moderno, faz parte do grupo dos pobres na perspectiva bíblica. Porque há pessoas injustas que, por causa da injustiça, acabaram pobres. Este não está no grupo dos pobres do Velho Testamento, não. Os pobres são aqueles que, por causa da injustiça, por causa da ambição de algumas pessoas, acabaram por estar em necessidades. Eles são injustiçados, ou eles estão numa posição que, com todas as forças, com todo o desejo, não conseguem sair. Ou ainda podemos falar os pobres como sendo os desgraçados, por uma razão alheia à sua força própria. O que é que trouxe a morte daquela filha? Para o seu pai se tornar um pobre e se ajoelhar aos pés de Jesus e mendigar salvação, ajuda. Jairo, ao se dobrar daquele jeito, estava a manifestar-se pobre, miserável. Eu preciso de ajuda, senão morro. Não tenho nada. Jairo se fez pobre. Aquela mulher pegou uma doença. Pegou aonde? Nós não sabemos. É claro que ela não foi à busca de uma doença. As pessoas ficam doentes. Ficou doente. As situações da vida levaram ela numa situação de necessidade. Vendeu tudo o que tinha. Foi afastada da sociedade porque ela estava impura, vertia sangue, cheirava estranho. Tornou-se pobre, miserável, necessitada de graça. Nós podemos ver alguns exemplos disto que nós estamos a falar. Em Lucas 4:18, Jesus vai citar Isaías 61, verso 1 a 2, e Isaías 68, verso 6. Ele vai dizer, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos. Vejam, ungiu-lhe para evangelizar os pobres. E vai desenvolver quem são os pobres. Veja, enviou-me a proclamar libertação aos cativos. São os cativos.
a restauração da vista aos cegos. São os cegos. Para pôr em liberdade os oprimidos. São os oprimidos. Aqueles que não conseguem sair da posição que estão com suas próprias forças. Mateus 11, 4 a 5. Ainda vamos ver outro exemplo. Jesus respondendo disse-lhes, quando João Batista estava meio que confuso em relação à identidade de Jesus. Jesus vai responder: ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Vejam, os cegos veem, cegos. Os coxos andam, os coxos. Os leprosos são purificados. Os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados. E aos pobres está sendo pregado o Evangelho. É aqueles que estão numa posição, numa situação que transcende as suas forças. Estes são os pobres. Nós quando lemos em Mateus 19, de 16 a 22, sobre aquele jovem que se aproxima a Jesus, aquele jovem rico, e diz: bom mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus responde: olha, vai, cumpra tudo aquilo que a lei manda. Não, eu já tenho cumprido isso. Pois. Vai, vende tudo que você tem e vai dividir isso entre os pobres, entre os necessitados. E isso lhe pesou no coração, porque o seu coração estava nas suas riquezas. Ele se apegava à riqueza mais do que o desejo dele de conhecer a Deus. Isso é ser rico. Existem pessoas miseráveis aos nossos olhos, mas que se negam a abraçar a Jesus porque amam mais os seus vícios. Esse jovem não buscou a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma e com toda a sua força. Quando alguém vai buscar com toda a sua alma, com toda a sua força, com toda a sua alma, isso é o quê? É buscar com desespero. É desespero total. É a pessoa falar: eu não posso sem que Ele me dê ajuda. Eu não posso caminhar sem que Ele me conduza, sem que Ele me guie. Eu não posso levantar, não tenho força sem que Ele me levante. É desespero total. Nós vamos conhecer drogados, pessoas bêbadas, pessoas presas em pecados, em doenças e situações miseráveis, que só seriam mesmo saradas se tivessem a buscar a Deus com desespero. Mas essas pessoas, assim como aquele rico jovem, amam mais as suas vidas do que a Deus. Ainda não chegaram na posição de desespero. O homem que está desesperado faz tudo. Eu não quero perder a minha vida. O que é que eu posso fazer para viver? Vai se dobrar diante de Jesus. Eu quero viver, eu vou me dobrar diante de Jesus. Eu estou desesperado, eu só quero viver. Eu vou viver do jeito que Ele mandar. A partir de agora eu vou entregar toda a minha vida a Ele. Este chegou ao ponto de desespero. Não, as pessoas não buscam a Deus com desespero porque se apegam a outras coisas. Acreditam em outras coisas. Têm outras forças. Têm outras fontes. É isso que tem acontecido. Então, em parte, o que está a acontecer com muita gente que nós vemos: não, fulano é drogado. Você lhe prega a palavra, ele fica, parece que está a ouvir, tipo, está a gostar. Você ora por ele, não acontece nada. E você fica a perguntar: mas Deus, será que você não responde a minha oração? Não, a pessoa que você orou não está a buscar a Deus com desespero. É falta de desespero no coração dessa pessoa. Por quê? Porque ele não chegou ao ponto de dizer: eu sou miserável, eu preciso de ajuda e eu quero ajuda. E ele vai olhar para Deus e vai dizer: Deus, me ajuda. Não chegou aí, não tem solução. É difícil chegar à solução aí. O fulano está sempre preso naquele vício. Quantas pessoas nós ouvimos que
viveram nas drogas durante muito tempo, em algum momento ouviu a palavra, creu, se arrependeu, pediu perdão e o vício desapareceu. Por quê? Porque buscou a Deus com desespero, tocou a Jesus como aquela mulher que tinha fluxo de 12 anos. O que tocou foi o desespero, não foi a mão dela. Por isso é que o Jairo, que não tocou a Jesus, mas quando se rendeu, se ajoelhou, tinha desespero em seu coração. Jesus estava comprometido com Jairo e foi até a sua casa e deu vida à sua filha, porque havia desespero. Falta desespero. Este é o ingrediente que está a faltar na igreja. Este é o ingrediente que nós precisamos ter na nossa vida. Isaías 53, de 2 a 10, nós vamos ver que Jesus se junta ao grupo dos pobres. Por essa razão é que ele tem compaixão dos pobres, porque ele próprio se fez pobre. Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Vejam. Não tinha aparência nem formosura. É um estado em que você nasce. Quer dizer que não havia confiança na sua carne, nas suas propriedades físicas. Não era isso o seu forte. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Não era agradáveis aos homens, a carne. Sua virtude não se encontrava nas afeições naturais. Para os homens era pobre de beleza. Era pobre de algum brilho, ao critério dos homens. No verso 3, vemos Jesus que era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. Significa que Jesus conhece o que é o desespero. E como um de que os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Quer dizer que ele não buscou nenhum louvor do mundo, mas em Deus somente. Quem ele louvou é Deus. Este é o meu filho, em quem me comprazo, em quem eu tenho prazer. É Deus quem se alegrou com esse filho, que viu nele prazer. É Deus, não os homens. Para os homens era rejeitado, era afligido, era de dores, era de sofrimento, era feio. Para os homens era pobre. Jesus se fez pobre. Por isso é que Jesus tem compaixão dos pobres. Jesus se fez um ser desesperado. Por isso é que ele tem compaixão dos desesperados. Vejam no verso 4. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Isso é que ele era ferido. Fez das nossas falhas, dos nossos erros, aquilo que cai sobre ele, aquilo que lhe leva na cruz. E as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Eu não sei se estamos a ver quantas palavras passam a ideia de sofrimento, de desprezo, de dor, aqui em Isaías 53. E não para por aí, no verso 5 diz: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. É tudo sofrimento, sofrimento, sofrimento. É esmagar, esmagar, esmagar. É chorar, é chorar, é chorar. É sangue, é sangue, é sangue nessa imagem que estamos aqui a ler. Ele foi oprimido e humilhado. Pobre. Mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro. E como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias,
e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Estão a ver que é deste desesperado, deste pobre, que está a promessa da alegria e da prosperidade de Deus? É preciso morrer para que venha a ressurreição. Ele está dizendo, agradou a Deus moê-lo. Deus não usa nada que Ele não quebra. Primeiro Deus tem que quebrar. Primeiro tem que haver quebrantamento, tem que haver humildade, tem que haver esvaziamento. Se não há isso, não vamos ver a mão de Deus a trazer o alívio, a trazer o bálsamo, a trazer a luz, a trazer o conforto, a trazer a cura. É preciso desespero. Quando Jesus multiplicou o pão, foi preciso primeiro quebrar uns pedacinhos, para que depois de quebrar é que houvesse o suficiente para alimentar mais do que 5.000 ou 3.000. E como é que nós pensamos que as nossas vidas vão servir de grande coisa nas mãos de Deus se nós não formos quebrantados? Se nós não formos quebrados? Se o nosso orgulho não for eliminado? Se a nossa dependência carnal não for quebrada? Se a nossa autossuficiência não for eliminada? Como? Em Hebreus 5, 7 a 9, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Sofreu desespero, angústia, lágrimas. E no verso 9 diz, e tendo sido aperfeiçoado. Veja que primeiro veio o sofrimento. E só depois de vir o sofrimento é que veio a perfeição. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. O mesmo pensamento de Deus quebrar. Deus quebrou a Jesus. Deus quebrantou a Jesus. Deus levou Jesus ao desespero. Imagina Jesus a orar em Getsemane. Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Imagina os discípulos a olhar para Jesus e vendo como se ele ia suar sangue. Desespero total. Rendição total. Quebrantamento total. E nós não queremos seguir este caminho. Nós estamos a buscar a Deus com esse desespero. Queremos que Deus faça as coisas grandes que nós desejamos ver Deus fazer. Respondeu-lhe Jesus, João 12, 23 a 26. É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Ele está a falar da glória. E vejam, para chegar à glória, o que é que deve acontecer? Ele diz, em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Do desespero vem a abundância. Da rendição total vem as obras grandes de Deus. É preciso sermos quebrantados. É preciso termos o nosso coração afligido, constrangido com as coisas do mundo, ao ponto de nos levar a clamar por Deus com súplicas, rendição total do nosso coração. Nos pormos como miseráveis e necessitados. Ele está a dizer, em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Queremos muito mais de Deus? Precisamos morrer mais para Deus. É preciso morrermos. Ele vai dizer, para vermos como é que essa mensagem da morte não há como escaparmos, ele vai dizer no verso 25, quem ama a sua vida, perdê-la.
Quem é esse que ama a sua vida? É aquele que não quer morrer, aquele que não quer ser quebrantado, aquele que não quer abraçar o desespero, aquele que não quer seguir o caminho da dor, das lágrimas, das súplicas, do esvaziamento do coração, da rendição de tudo que há em nós, de se apresentar como miserável e necessitado e pobre diante de Deus. Quem ama a sua vida, perdê-la. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Essas palavras são muito profundas e não vão ser mudadas com qualquer esquema de teologia sistemática que existe por ali. Essa é uma verdade que permanece. Os homens que Deus usou poderosamente na terra foram homens que Deus quebrantou poderosamente na terra. Não há como fugir desta forma. É o esvaziamento, é a negação do eu, é a negação do mundo que vai nos encher de Deus. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Veja, ele falou da glória, mas disse que antes da glória tem que a semente morrer. Assim também nós. Queremos ver coisas grandes de Deus, vamos nos esvaziar grandemente diante de Deus. A ressurreição, meus irmãos, precede a morte. Tem que vir primeiro a morte. Só depois é que vamos falar da ressurreição. Senão não há como. Não há como. E este é um princípio que as Escrituras nos enchem. Vejam o que nós lemos em Filipenses 2, 5 a 11. Paulo está a nos dizer: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz, desespero, angústia, dor, esvaziamento, quebrantamento, pelo que também Deus o exaltou. De tal maneira que lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Meus irmãos, há necessidade de olharmos para o nosso coração e nos perguntarmos se a nossa vida tem sido uma vida de quebrantamento, se tem sido uma vida que há em nós um fardo que queima, que nos leva a se humilhar, a buscar a Deus com desespero, se há isso ou não há. Porque devíamos desesperar olhando para a forma como os nossos vizinhos estão, a forma como os nossos irmãos estão, a forma como a igreja está, a forma como o país está, a forma como o mundo está. Devia trazer em nós desespero, aflição, devia nos levar em intercessão, em oração fervente, com lágrimas, com clamores, súplicas. Porque Jesus passou por isso. Olhem para o caso de Israel, porque alguém poderá dizer: não, eu acho que o irmão Norman está a exagerar com esse negócio de desespero total. Vejam o que é que Deus vai falar a Moisés quando lhe aparece lá no monte. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo. O que é que fez Deus se apresentar a Moisés para a salvação do povo de Israel?
foi Deus notar a aflição do seu povo. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito. Veja, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus desatores, porque conheci as suas dores. Deus ouve a aflição. Deus ouve a oração do desesperado. Deus ouve. Deus ouviu o clamor do povo de Israel aflito. Então ele vai dizer no verso 8 de Êxodo 3, portanto desci para livrá-lo. Tá vendo? Primeiro ouvi a aflição, senti a sua dor, fui tocado pela sua angústia, pelo seu desespero. Por isso desci para livrá-lo da mão dos egípcios. No verso 9, ele diz, e agora eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim. O clamor, a nossa oração tem clamor. A nossa intercessão tem clamor. Eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim. E também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. É assim que ele vai chegar no verso 10 e diz, vem agora, pois eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo do Egito. Aflição. Nós ouvimos aquela história do paralítico na piscina de Betesda. Esse paralítico na piscina de Betesda estava desesperado. Todos os homens que apareciam lá com enfermidades tinham melhores condições para se atirar à piscina antes dele. Ele já não tinha, ele já não sabia mais. O que eu farei? Sempre que eu tento, aparece uma outra pessoa e eu continuo aqui doente. Vejam o que é que João 5, 7 vai nos dizer. Respondeu-lhe o enfermo, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Em outras palavras, Senhor, eu estou desesperado, não tenho solução. Eu quero ser curado, mas vou ser curado como? Jesus conheceu o desespero desse homem naquela piscina. Os anjos desciam e curavam aqueles que primeiro se atiravam na piscina. Mas o Filho de Deus, pelo Espírito Santo, sabia que naquela piscina tinha lá um desesperado. O seu coração clamava, oh Deus, quando vai vir alguém me atirar nessa piscina? Desesperado. E isto levou Jesus até lá. Foi Jesus até ele. E Jesus é superior aos anjos. Se os anjos desciam e as pessoas tinham que se atirar num rio, dessa vez não, o próprio Filho de Deus, superior aos anjos, que se assenta à destra do Pai, foi ter com o desesperado. Porque o desespero lhe chama. É como um ímã que lhe atrai. Quando nós pensamos naquela viúva, que Jesus vai falar de uma viúva que precisava ter um negócio resolvido, e o juiz era mau, o juiz não tratava a situação dela. O que é que nós vimos? Jesus vai nos dizer não, que ela teve que pressionar. Ela pressionou desesperadamente. Eu não vou deixar, eu preciso de solução no meu caso. E ela importunou. Nós lemos em Lucas 18, de 5 a 7, todavia, como esta viúva me importuna, disse o mau juiz, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha molestar-me. A oração insistente, desesperada, vai fazer Deus mover a sua mão. Então disse o Senhor, considerai no que diz este juiz iníquo. Este é um homem mau. Veja o que ele fez. Decidiu agir. Agora imagina Deus, que é um pai bom. Não fará Deus justiça
aos seus escolhidos, aos seus santos, aos seus discípulos, aos seus filhos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los. Quer dizer que não devemos desfalecer de orar no desespero, nas lágrimas. Ele vai agir, Jesus promete. Jesus conhece o Pai, é Ele quem nos revela o caráter do Pai, é Ele quem nos mostra quem o Pai é. Se Ele está a falar isso é porque é verdade. A nossa oração tem que ter clamor. E eu acho interessante quando Ele diz, não fará Deus justiça aos seus escolhidos que a Ele clamam dia e noite. Geralmente quem clama dia e noite é o desesperado. É aquele que está a sofrer, não tem solução. Ele não tem descanso. Porque ele não tem outro conforto. O conforto dele não está com ele. Ele precisa de ajuda, ele está desesperado. Por isso é que ele clama dia e noite. E esta é uma imagem que Jesus nos dá da nossa vida de oração, da nossa vida de intercessão. Será que as nossas vidas de oração estão aqui captadas nessas palavras de clamar dia e noite? Será que aqueles que se dizem cristãos à nossa volta, as denominações que se dizem cristãs, que têm programas de oração, será que a vida de oração dos membros, dos nossos irmãos, é essa de clamar dia e noite? O centurião que nós lemos que foi visitado por um anjo, eu acho que também vemos desespero no centurião. Nós lemos em Atos 10, de 1 a 2, morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana. E vai entrar os elogios, as características boas: piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo. E vejam a última parte: e de contínuo, orava a Deus. De contínuo, dia e noite, constantemente a clamar a Deus, a buscar a Deus, constantemente em desespero. Ele não tinha a sua paz na carne, não tinha a sua paz no seu dinheiro, nos seus livros, na sua posição de centurião. Não! Ele diante de Deus era pobre, era miserável, era um necessitado. Por isso é que ele estava aí dia e noite, de contínuo. Deus, Deus, por favor, Deus. E nós lemos que Deus envia um anjo. Imagina isso. Quando nós lemos a história de Naamã, porque Naamã é um pagão, depois vai através da sua serva que era judia, vão lhe falar que ele pode encontrar a cura da sua lepra num dos profetas de Israel. Naamã vai para lá, aceitou ir para lá. Mas quando lhe disseram, olha, tu tens que tomar, tens de lançar no nosso rio 7 vezes, Naamã teve dificuldades em aceitar aquilo. Eu vou me atirar no rio Jordão 7 vezes. Tantos rios mais limpos, mais dóceis na minha terra. Os seus servos lhe lembraram, ei, Naamã, você tem lepra, já caminhaste toda essa distância. E o profeta não te mandou fazer uma coisa extraordinária, é simplesmente se atirar nesse rio 7 vezes. Mas para Naamã se atirar 7 vezes nesse rio, era preciso que ele olhasse para a sua situação, olhar para a sua pele apodrecida de lepra e dizer, não, eu preciso mesmo. Qual é o problema em eu me atirar nesse rio 7 vezes? Vou me atirar. Naamã só aceitou porque o seu desespero lhe levou até aquele rio. Se não fosse o desespero, ele ia dizer, não, esqueça, eu vou encontrar uma cura em outro lugar. Não, foi o desespero que lhe fez mergulhar 7 vezes no rio Jordão
E como resultado, a sua pele ficou mais nova do que a pele de uma bebê, de um bebê. E nós ainda temos um outro caso, muito interessante, de desespero. Nós ouvimos falar do nascimento de Samuel, ouvimos falar da sua mãe Ana. Nós lemos em 1 Samuel 1, 10 a 11, levantou-se Ana e com amargura de alma, desespero total, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Orou ao Senhor com amargura de alma e chorou abundantemente. E fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Desespero. Desespero. E aí onde nasceu um profeta, o desespero, das lágrimas, do choro. É das nossas lágrimas, é do nosso desespero que vamos edificar filhos piedosos. É das nossas lágrimas, é do nosso desespero na oração que vamos conseguir alcançar este país. Com o evangelho, é com oração desesperada, é com clamor, com desespero, é com lágrimas e choros, é aos pés de Jesus. Davi, depois de ter pecado do jeito que ele pecou, como é que ele conseguiu a misericórdia? No desespero. Nós lemos Salmos 51, de 2 a 4, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões, o meu pecado está sempre diante de mim, contra ti somente pequei, e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares, e puro quando julgares. Ele se rendeu desesperado: Deus me perdoa, Deus me purifica, Deus me lava. Eu não tenho nenhum argumento a meu favor. Eu sou um iníquo, eu sou um fraco, eu sou um culpado. Mas tu és justo, tu és santo. Tenha misericórdia de mim. Se apresentou como pobre, como miserável, como desesperado. E Deus lhe perdoou. Salmo 119, do verso 58 a 59, ele vai dizer: roguei de veras o teu favor com todo o meu coração. Vejam o que é que Davi está a dizer: eu roguei o teu favor com todo o meu coração. Nós por vezes temos rogado com um pedaço do nosso coração, com um pouquinho só do nosso coração. Ele está a dizer: tem piedade de mim, segundo a tua palavra. Eu pedi o teu favor com todo o meu coração. Tenha piedade de mim. Tudo que eu tenho eu apresentei. Preciso do teu favor, preciso do teu perdão. Tenha piedade de mim, tenha compaixão de mim. Me ajuda, Deus. Não tenho mais ninguém além de você. Não confio nas minhas forças, não confio nas minhas espadas, para o guerreiro Davi. Para nós, não confio nos meus livros de teologia. Não confio nos meus diplomas, nos meus diplomas. Não confio na minha capacidade de falar, na minha capacidade de pregar. Não confio. Eu preciso que o Senhor manifeste o teu favor, a tua mão, a tua luz, o poder do teu evangelho, que manifeste a tua presença conosco. Desespero. Considerei os meus caminhos e voltei os meus pés para os teus testemunhos. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Está desesperado. A oração daquele que... A pregação daquele que antes de pregar ora com desespero é diferente. Aquele que busca Deus com desespero, aquele que quer que Deus fale ao coração das pessoas.
com todo o seu coração busca a Deus, quando ele abrir a sua boca, ele não precisa ser um grande teólogo. Deus vai manifestar a sua luz. Deus vai tocar corações de forma diferente. Porque é uma pregação que nasce do desespero. Jeremias 29, 11 a 13. Ele vai dizer ao povo de Israel o seguinte, ao povo que estava a trair a Deus. Ele vai dizer, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Agora vejam o que ele vai dizer no verso 13. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Quando me buscares com desespero, com a consciência que eu sou o único capaz de vos dar o livramento, a vida, ó Israel, eu vou me aproximar de vocês. Isso também se aplica a nós. Se nós buscarmos a Deus de todo o nosso coração, o nosso Deus vai ser achado por nós. Amém. Em João 3, de 6 a 10, nós lemos, chegou esta notícia, não João, Jonas. Chegou esta notícia ao rei de Nínive, onde Deus vai mandar o profeta Jonas a dizer, vai avisar aquele povo que ele tem 40 dias. Se não se arrepender, eu vou eliminá-los como fiz com Sodoma e Gomorra. E vejam, esse povo perverso, irreverente, quando ouviu essa mensagem, teve uma reação de desespero. E o desespero mudou o curso da história deles. Veja, chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, se humilhou, se fez pobre, cobriu-se de pano, de saco e assentou-se sobre cinza. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus. E se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. E da violência que há nas suas mãos. E ele vai dizer no verso 9, quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Foi esse agir, esse jejum, esta humildade, esta rendição deles, foi um ato de desespero. E olha qual foi o resultado. Verso 10. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhe faria e não o fez. O desespero. A rendição desesperada, a doação desesperada, a oração desesperada, o desespero total é o ingrediente que está a faltar na igreja, que está a faltar em nossas vidas. O desespero total. Há 9 anos atrás, chegou um momento em que tudo que a vida se oferecia para mim estava escura. Embora tivesse um emprego, tivesse um salário muito bom para aquilo que é o geral de Angola, eu percebi que o prazer da minha vida não estava no meu salário. Eu percebi que os caminhos onde eu trilhava eram contrários àquilo que eu crescia a ouvir quando eu ia à igreja.
E eu ganhei aquele vazio. Rebusquei a minha vida perversa, a corrupção dos meus passos, as minhas loucuras todas. E eu disse, olha, se Deus não me fazer alguma coisa, eu vou me matar. E eu me fechei em minha casa. Eu disse, olha, eu vou ter 3 dias que eu vou buscar a Deus. E se Deus não me fazer alguma coisa, eu vou matar, porque a vida para mim não está sem nenhum sabor, sem nenhuma piada. E durante 3 dias, sem comer e sem beber, eu busquei em lágrimas, me arrependi das minhas ações perversas, do meu caminho apostatado, de toda a vida iníqua que eu vivi até aí. E quando faltava 1 hora para terminar esse jejum que eu tinha decidido fazer, de desespero, Deus fez uma transformação em mim. Aquilo que em mim era um vazio se tornou uma alegria, uma paz. Aqueles vícios que dominavam a minha vida desapareceram num abrir e fechar de olhos. Passei a última 1 hora do meu jejum de 3 dias, sem comer e sem beber, a chorar de alegria e de gratidão a Deus. E lá se passam 9 anos, eu não sou a mesma pessoa. Não penso do mesmo jeito, não faço as mesmas coisas que eu fazia no passado e tenho outros desejos. Porque eu busquei a Deus com desespero. E Deus fez um milagre na minha vida. Eu não sou mais a mesma pessoa. Tenho o mesmo nome, sim, mas não penso do mesmo jeito. Não busco as mesmas coisas. Porque busquei a Deus com desespero. É isso que tem faltado por vezes. Buscar a Deus com desespero. É quando nós ouvimos a voz do Espírito Santo a nos convencer dos nossos pecados. Ou quando nós olhamos para a nossa realidade e vemos as nossas limitações e sabemos que não, que sem Deus é impossível. As pessoas não vão ser evangelizadas se não for Deus a falar. As pessoas não vão ser libertas dos demônios se não for o poder de Deus a se manifestar. As pessoas não vão deixar os vícios se não for pelo poder de Deus a destruir essas correntes. E é preciso Deus falar, é preciso Deus se manifestar. É preciso quebrantamento. É preciso buscarmos esse Deus com todo o coração. É preciso nos esvaziarmos da hipocrisia, do engano, da religiosidade. Buscar a Deus com coração, com dedicação, com intimidade, com fidelidade. E as pessoas hoje não querem assumir essa responsabilidade. Nós queremos Deus a uma medida que nós é quem decidimos. Eu quero Deus 90%. Aqueles 10% tem a ver com aquelas coisas impuras que eu gosto e não quero largar. Não, eu gosto muito de Deus, eu gosto da palavra de Deus, mas a palavra de Deus só chega até esse ponto, o resto não. Eu até posso aceitar que Deus mude isso e mude aquilo, mas a minha vaidade nessa coisa, Deus não pode, porque eu já lhe dei o resto da minha vida. Não. Ainda não nos entregamos desesperadamente a Deus quando pensamos assim. Quem se entrega desesperadamente diz, Senhor, se você mudar a minha vida, se você purificar o meu coração, se você me perdoar, toda a minha vida vai ser para ti. Eu fiz esse juramento a Deus naquele dia. E eu quero viver assim o resto dos meus dias. Eu quero morrer com a convicção de que vivi uma vida fiel ao Deus que me salvou. E eu quero nunca perder o desespero. Quero me dobrar diante de Jesus quando lhe busco nos meus momentos solitários, com um coração humilde e consciente que eu não tenho nada em mim mesmo. Que tudo o que eu quero é que Deus faça as coisas do seu jeito. Que Deus purifique o meu coração, que Deus me ensine o caminho certo. Que Deus me livre da soberba, do orgulho, disso ou daquilo, das coisas que o mundo oferece. Que Deus me ajude porque eu dependo dEle. Assim como Ele nos ganhou, que Ele continue a nos ganhar dia após dia. É preciso nos entregarmos a Deus
com este nível de compromisso, desesperado, sem nada a guardar, entregando tudo. Tudo, Senhor, seja feito da sua vontade. Como você me disser, eu direi sim. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que nos batize com angústia e desespero. Que entendamos a nossa fraqueza, as nossas limitações e busquemos a grandeza de Deus e o seu poder. Que nos esvaziemos do mundo e de nós mesmos. Que vamos reconhecer nele a salvação, o auxílio e a fidelidade de que se nós nos humilharmos, ele se aproximará de nós. Porque Deus resiste os soberbos, mas Deus dá graça àqueles que se humilham. Que Deus nos abençoe. Amém.